se abram, irmãos, e que o nome do Senhor seja bendito e louvado e glorificado para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 51. Escute. Irmãos, nesse texto bíblico que eu vou ler para vocês, já vai constar para nós, dentro do Evangelho de Lucas, aquele momento quando o Senhor Jesus já está prestes a dar início ao seu terceiro momento de vida, que é a sua paixão. E o Senhor Jesus, então, já sabendo que já estava chegando a sua hora de passar por toda aquela tormenta de dor, de angústia, da qual iria prevalecer sobre ele a angústia do pecado da humanidade, então Jesus já se prepara juntamente com os discípulos para seguirem a Jerusalém, para que lá em Jerusalém se cumpra toda essa realidade da profecia de que o Cordeiro de Deus iria ser imolado. Então é o que esse texto está nos dizendo. E também, dentro também dessa mesma apresentação de palavras, nós vamos aprender nesta manhã 3 referências de conselhos que o Senhor Jesus dá para pessoas que estão se prontificando, desejando segui-lo, ser seu discípulo e trabalhar na sua obra. E nós vamos aprender com o ensino que o Senhor Jesus está promovendo para essas pessoas que se achegam a ele e o indagam a respeito da obra missionária. Escute. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, porque Jesus dava a impressão de quem iria para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Este respondeu: Deixe-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem os teus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Irmãos, justamente conforme eu estou dizendo para vocês, o Senhor Jesus está então a caminho para Jerusalém para fazer cumprir sobre ele o mistério da sua paixão. E dentro dessa oportunidade de caminhada, irmãos, eis que o Senhor Jesus precisava descansar juntamente com os discípulos e pararam num povoado de samaritanos. E foi justamente que os samaritanos perceberam que Jesus ia para Jerusalém, porque por questões históricas e sociais, vocês sabem que os samaritanos com os judeus não combinam, não passam na ponte, conforme é a gíria que se diz. Portanto, foi negado alojamento para o Senhor, de modo tal que o Tiago e João se indignaram por essa recusa dos samaritanos de não dar uma oportunidade de Jesus descansar e mostraram indignação, dizendo se Jesus queria que eles clamassem para descer fogo do céu para acabar com ele. Jesus repreendeu e deu-se seguimento na sua caminhada. E aí foi que, irmãos, alguém no caminho perguntou para Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Irmãos, é aqui que também nós temos, muitas das vezes, o propósito de dizermos não somente em nossas orações, mas também dentro de momentos quando nós estamos movidos pela graça de Deus e nós fazemos os nossos propósitos, os nossos votos de seguir o Senhor Jesus. Eu já tratei com vocês, e nunca vou me cansar de dizer, que quando nós declaramos a nossa fé no Senhor Jesus, nós automaticamente nos comprometemos com Ele e com a sua santa palavra. E vocês sabem que se comprometer com Jesus é estar disposto a passar, a sofrer, a viver aquilo do qual Ele passou, aquilo do qual Ele vivenciou, aquilo do qual Ele está sujeito. Porque foi o próprio Senhor Jesus mesmo quem disse que o servo não é mais que o seu Senhor, mas basta ao servo ser tratado como ao seu Senhor. Significando o quê? Que a respeito das realidades das quais, muitas das vezes, o Senhor Jesus iria estar sujeito dentro do seu propósito missionário, todos quanto queiram seguir a Jesus também estarão sujeitos a passarem pelas mesmas agruras. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que aqueles que quiserem viver com Ele, caminhar com Ele, teriam que se preparar para muitas provas, muitas lutas e muitas dificuldades. Todos quanto confessam a fé em Cristo já são conscientes disso. Por isso que não é de se estranhar quando dentro da nossa caminhada nós passarmos por provas, por lutas, por tribulações. O que compete a nós fazermos é entendermos que aquela realidade, que as situações agradáveis fazem parte da caminhada. Sobretudo, obviamente, se essa dificuldade, se essa tristeza, essa angústia
esteja relacionada com a sua condição de servidor de Cristo, de anunciador do Evangelho, de mensageiro da graça. Mas o fato, irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês, para justamente a resposta que o Senhor Jesus deu para este homem que disse que iria seguir Jesus para onde quer que fosse. A resposta que Jesus deu para ele, irmãos, foi justamente o que o Senhor Jesus acabou de sofrer ali no povoado samaritano. Foi negado para Jesus um momento de descanso. Foi negado para o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse para ele que as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que significa isso? Por causa do propósito missionário do Senhor Jesus, da sua realidade, muitas das vezes vai ser negado coisas justamente, tão somente por questões de não aceitarem a verdade do Senhor Jesus, não aceitarem a sua proposta de vida. Todos quanto estiverem querendo seguir Jesus, vão estarem sujeitos a privações, a impedimentos. Vão estarem sujeitos. Se o Senhor Jesus esteve, todos que seguirem a ele estarão. Por isso a resposta. Acabou de ser negado para ele, lá no povoado samaritano, um momento de descanso, para passar a noite, para descansar, para dar seguimento para outro dia. Foi-lhe negado. Então Jesus já adverte aquele homem que disse que quer seguir. Você vai passar por situações que eu estou passando. É como se o Senhor Jesus dissesse para eles, você está disposto a passar pelo que eu estou passando? Você está disposto a receber negativas de realidades por estar me seguindo? Entende isso, irmãos? Essa é uma consciência que nós precisamos ter. Jesus disse a outro, siga-me, e este respondeu, deixe primeiro que eu vá sepultar meu pai. Irmãos, este é um entendimento que eu penso que vocês talvez saibam, que dentre as várias práticas de sepultamento dos mortos, lá dentre o povo judeu da época bíblica, uma das maneiras que algumas tradições tinham de enterro, era de que quando falecesse alguém da família, essa pessoa não era enterrada, como é o nosso costume, não. Essa pessoa ficava dentro de um lugar, deitado sobre uma pedra, e aquele corpo ficava ali até que ele se decomposse totalmente. Depois que aquela carne, aquela questão desaparecesse, só ficassem os ossos eram recolhidos, colocados em uma caixa chamada ossário, e só então assim era promovido a guarda daqueles ossos, que era chamado de sepultamento. Só assim, aí tinha todo um ritual ali para guardar aqueles ossos nessa caixa chamada ossário, e essa caixa era toda adornada, entalhada, uma caixa bonita, como homenagem, como respeito para o morto. Acredito que, obviamente, o texto bíblico nos revela que este homem, que disse para Jesus que o iria seguir, mas que primeiro teria que enterrar seus pais, subentende-se que este homem promovia a prática desse tipo de sepultamento. Não é que o seu pai estivesse prestes a morrer, é porque ele estava promovendo a prática desse tipo de sepultamento, de só enterrá-lo, só promover o ritual do sepultamento depois que os ossos secassem. Aliás, que a carne se decompusesse e ele pudesse então fazer o ritual de sepultamento dos ossos nessa caixa chamada ossário. Então este homem queria dizer para Jesus que, olha, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Deixa primeiro o corpo do meu pai se decompor lá naquela pedra, aí eu vou guardar os ossos dele e vou guardar direitinho, aí eu vou ter tempo para seguir o Senhor. O que o Senhor Jesus disse para esse homem? Deixa que os mortos enterrem os teus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Sabe o que significa para nós essa resposta que o Senhor Jesus está dando para essa pessoa, para este homem, irmãos? Significa que a chamada para ser missionário, discípulo, servo, anunciador do Evangelho é agora, não é amanhã, não é depois. Mais uma vez, a graça de Deus vem nos dar o entendimento de que a respeito das realidades que diz respeito ao propósito de Deus para a nossa vida, tem que ser imediatamente, não pode haver desculpas. A chamada missionária, ela é muito mais importante do que qualquer outra realidade ou tradição, ou questões pessoais, tradicionais, das quais nós trazemos na nossa vida. A chamada do Senhor é mais importante do que tudo, porque o propósito do Evangelho, da missão, é para o agora, não é para o amanhã. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando aos nossos corações? Este homem queria dar tempo de esperar o corpo do teu pai se decompor lá na pedra, para depois seguir Jesus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que é que você está esperando acontecer na sua vida primeiro, para depois você se prontificar para ser um anunciador do Evangelho, da graça, da mensagem do reino de Deus? O que você está esperando? Essa resposta do Senhor Jesus possa que caiba para muitas pessoas que tenham o hábito de protelar a chamada de Deus para as suas vidas. A protelação, irmãos, é a atitude de deixar coisas para o amanhã, em vez de assumir, de se posicionar no hoje.
protelando, deixando, procrastinando, dando desculpa, não priorizando o principal, o necessário. E vocês sabem que nas coisas de Deus tem que ser prioridade. A vontade de Deus tem que ser prioridade. Você quer seguir Jesus? Não pode haver desculpas. Nada pode ser maior do que a chamada da qual o Senhor está fazendo para a nossa vida. Não pode haver protelação. Primeiro tem que fazer, não tem que fazer nada. Primeiro você tem que se posicionar. Deixa as demais realidades para outras pessoas que não queiram ter compromisso com Deus fazer. É o que Jesus quis dizer. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Ou seja, aquelas pessoas que não querem compromisso com o Evangelho, deixa que elas sigam as tradições. Deixa que elas sigam a maneira delas de viverem. Mas tu, porém, vá e anuncia o reino de Deus. Deixe que outras pessoas cumpram aquilo que você acha que é de sua obrigação. Outros vão fazer por você. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí, irmãos, o Senhor Jesus, a palavra está dizendo no versículo 61, outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal da minha casa. Irmãos, o que eu estou dizendo que a chamada do Senhor ela é imediata. Ela é imediata, irmãos. A pessoa que está recebendo o chamado, a oportunidade, quando ela estiver verdadeiramente na disposição, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. É o que eu e você precisamos entender. Que dentro daquilo que é o propósito real para a nossa vida, dentro daquilo que é o melhor para nós, daquilo que vai ser bom, daquilo que vai ser agradável, daquilo que vai ser perfeito a Deus, e que nos vai trazer paz no coração, é para agora que nós temos que fazer. É para agora, não podemos ter desculpas. Primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Não existe isso, irmãos. É o que o texto bíblico está nos dizendo. Jesus respondeu para essa pessoa, a partir dessa necessidade que ela tem de dizer para outra pessoa, olha, estou indo evangelizar, mas eu estou bem, tá? Não se preocupem comigo, irmãos. A graça de Deus tem que nos bastar. Quantas pessoas talvez quer servir a Deus, mas quer ter a plena convicção que vai deixar as pessoas a par da sua missão? Quem tem que se preocupar com o seu propósito, com a sua doação ao Senhor, é você. Você está preocupado com tantas pessoas, o que vão pensar de você, ao invés de se posicionar diante de Deus, porque é o que esse rapaz quis fazer. Despedir dos seus parentes para seguir Jesus é o mesmo que ir lá dar satisfação para eles, primeiro a respeito daquilo que ele pretende fazer. Correndo o risco de quando chegar lá para despedir, alguém pode tirá-lo do pensamento. Alguém pode tirá-lo da direção do seu propósito. E aí que ele vai despedir dos parentes, na verdade ele não vai nem voltar para a missão. Porque ele não vai ouvir coisas boas lá. As pessoas não vão querer deixar ele voltar. Porque seguir Jesus é se desvencilhar de qualquer impedimento. É dar uma decisão pessoal. Não há necessidade de você ir lá falar para as pessoas do seu propósito para com Deus. É uma chamada pessoal, é uma decisão pessoal sua. Aí o Senhor Jesus está dizendo o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que é pôr a mão no arado, irmãos? O evangelho é missão, é trabalho, é obra missionária. Entendam bem, o contexto dessa palavra é a orientação que o Senhor Jesus está dando para pessoas que querem se prontificar como discípulos, como servos dele, na caminhada. Mas querem se participar, mas estão colocando uma série de situações que podem tirá-los da presença. Sabe qual que é o discernimento mais exato que eu tomo aqui para mim, irmãos? Se a graça da qual nós estejamos sentindo não for suficiente para nos fazer tomarmos uma decisão imediata, é com certeza que qualquer brecha que nós dermos para nos desviar desse chamado, é bem provável que nós não voltamos mais a pensar nessa proposta de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Dentro do sentido exato aqui, o que o Senhor Jesus está propondo é que a respeito da decisão de segui-lo é para o agora, não é para o amanhã. E nem pode haver desculpas. Não pode haver espaço para saudosismo, para arrependimento, para a necessidade de olhar para trás e ver e se arrepender ou pensar em coisas que se fazia. Mas a mão na massa, a mão no arado é trabalho que será feito. E uma vez que se põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Se olhar, é porque com certeza vai se desviar da missão, do propósito, do rumo, da meta, do objetivo. Porque vocês devem saber que o arado consiste, irmão, naquela junta de boi ou de cavalos que seguem à frente em um terreno, e o cara que está arando vai forçando a forquilha no chão para abrir
aquele buraco onde as sementes vão serem lançadas. A pessoa que está com a mão na massa ali arando, ela tem que estar com a atenção dobrada. Porque se ela se distrair com alguma coisa, se coisas estiverem tirando a sua atenção, ela se desvia do rumo do qual ela tem que seguir. Por isso que não pode olhar para trás, não pode se desviar. Tem que ter os olhos fixos sempre à frente, para você não perder o rumo do plantio. Dos sulcos. Sulcos é aquele buraco que vai sendo aberto pela forquilha do arado para abrir o buraco para fazer o plantio. Se você olhar para trás, se você se desviar, este buraco sai todo torto. Sai todo torto. E a razão de você estar olhando para trás é porque tem algo atrás que está tirando a sua visão, da qual você tinha que estar olhando para frente. Olhar para trás é sinônimo de distração. Olhar para trás é sinônimo de arrependimento. Por isso eu estou dizendo, aquele que põe a mão no arado, trabalho, serviço, tem que ter os olhos fixos, constante, com atenção. Porque se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Por quê? Olhar para trás significa que você vai se arrepender do propósito da obra. Olha que coisa interessante, irmãos. O cuidado que nós também aprendemos com esse ensinamento que o Senhor Jesus está propondo. Olha aí a consequência de muitas das vezes nós corremos o risco da nossa caminhada. Da nossa caminhada, porque o fato de estarmos, irmãos, dentro do propósito com Deus, não significa que nós não estejamos sujeitos a nos desviarmos, a perdermos o rumo. Se nós nos distrairmos, se nós procrastinarmos, se nós não tivermos a plena consciência das agruras, das dificuldades da caminhada, mesmo nós já tendo assumido um propósito com Deus, nós corremos o risco de perdermos o rumo, perdermos o alvo, perdermos o nosso objetivo. Essa é a chamada que o Espírito Santo está fazendo para nós. E o Senhor Jesus, irmãos, é o nosso exemplo ideal de perseverança, de propósito, de tudo. Porque desde o momento quando ele se apresentou aqui, ele seguiu à risca a missão do Pai. Agora, o Senhor Jesus, conforme o texto bíblico nos diz, ele está seguindo para Jerusalém, para concluir o seu propósito missionário. Para concluir a missão incumbida a ele da parte do Pai. Ele está indo para Jerusalém, para servir-se como vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele está seguindo para passar por tudo aquilo que lhe é cabível passar. Porque é ele o Cordeiro morado. É ele aquele do qual irá fazer com que seja representado no Calvário, por nós, a grandiosidade do amor de Deus. É ele que está seguindo a missão. É ele que está rumo ao seu propósito. Totalmente consciente de tudo aquilo do qual ele vai sofrer em Jerusalém. E é isso que nós precisamos termos como exemplo o Senhor Jesus, que estava firme e convicto no seu propósito missionário. Consciente de tudo. Consciente de tudo que vai suceder a ele. Mas em nenhum momento ele pensou em desistir mesmo nas dificuldades. Em nenhum momento o Senhor Jesus se arrependeu de algo. E em nenhum momento ele olhou para trás a partir da decisão que ele aceitou da parte do Pai. É ele. É nele que tem que estar os nossos olhos, o nosso propósito, o nosso objetivo, irmãos. De tomarmos o Senhor Jesus como exemplo dentro do seu propósito missionário. E nós, como discípulos do Senhor, aprendamos com ele. Tenhamos ele como nosso objetivo, como nossa meta de estarmos nos apoiando e nos espelhando para a glória de Deus. Amém? Glórias ao nome santo, Senhor, irmãos amados queridos. Quero que será sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.